É Emanuela, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Kaoma Emanuela Silva. Eu tenho 34 anos. Dá pra perceber porque meu raciocínio já tá ficando lento. Não tô lembrando da minha idade. E eu gostaria de relatar minha experiência de EQM, que aconteceu no ano de 2017. Foi me orientado relatar acontecimentos antes do fato, né? Antes da EQM, a EQM em si e depois da EQM. Então vamos lá. Em 2017 eu estava grávida do meu filho mais novo. Eu tenho 2 filhos, um casal, uma menina de 11 anos hoje e um menino de 6 anos. Em 2017 a minha filha estava com em torno de uns 4 aninhos e eu estava gestante. Uma noite eu fui colocar minha filha para dormir e aí ela me perguntou como que o filhinho de Papai do Céu morreu. E eu fiquei pensativa e cheguei à conclusão que eu não poderia falar para ela como foi, porque tinha sido algo muito violento, né? A crucificação de Jesus, né? Tudo que ele sofreu antes de ser crucificado, eu não quis relatar isso para uma criança de 4 anos. E aí eu falei assim para ela: filha, existe um filme chamado A Paixão de Cristo, que quando você tiver adulta, você vai ver toda a trajetória de Jesus na Terra até o momento em que ele vai para Papai do Céu. Aí ela se contentou com a resposta, né? Eu tava colocando ela para dormir. E ela: tá bom, mamãe. Aí coloquei ela para dormir e eu fui deitar. Mas eu fui deitar bem pensativa na pergunta que ela tinha me feito, né? E eu lembro que eu pensava assim: nossa, foi tão violento, foi tão triste que eu não pude falar para minha filha como foi, porque senão ela ia ficar muito triste, né? Ela ia chorar. E aí eu fui dormir. Só que eu fui dormir muito emocionada, pensando, sabe? Eu fui dormir muito emocionada. E quando eu peguei, eu lembro que eu fiquei chorando, eu chorei antes de pegar no sono. E a mulher, quando tá gestante, já é bem emotiva, né? Então ela chora por tudo mesmo. E eu lembro que eu me emocionei, já deitada, peguei no sono. E eu senti como se eu tivesse sido tirada do meu corpo, como se eu tivesse ido para um outro lugar. Eu acordei num lugar onde estava tendo uma guerra. As pessoas, elas estavam saqueando lojas. Eu me vi no meio da rua. A rua, eu lembro que era de paralelepípedo. E as pessoas estavam correndo. Tinha pessoas gritando. Tava todo mundo muito descontrolado. E aí a primeira coisa que eu pensei e que eu me preocupei foi com a minha filha. Porque até então eu estava no meio de um caos, mas eu estava bem,
fisicamente. Eu não tinha nenhum membro arrancado, eu não estava machucado, eu não estava sangrando, eu estava bem. E aí, o meu filho estava na minha barriga, né? Então eu estava bem, meu filho estava bem, mas e a minha filha? E eu lembro que eu olhei para baixo assim, em volta de mim, para ver se a minha filha estava perto de mim. E ela não estava. Só que eu não falei nada com a minha boca. Eu não falei assim, cadê a minha filha? Eu simplesmente pensei, cadê a Clarice? E olhei para baixo assim, para ver se ela estava ali pertinho de mim. Nesse momento, apareceu um ser, uma pessoa, para mim é como se fosse uma pessoa, um homem. E ele me respondeu, assim que eu pensei, cadê a minha filha? Ele me respondeu e ele disse assim, calma, a sua filha está bem, ela está em segurança, eu só quero te mostrar o que vai acontecer. No momento em que esse ser falou isso, eu já fiquei muito surpresa, porque eu não falei, mas ele leu o que eu pensei e imediatamente ele me respondeu. E ele também não falava, era por pensamento, era como se fosse uma telepatia. E ele me estendeu a mão. Depois que ele disse calma, eu só quero te mostrar, a sua filha está bem, ela está em segurança, eu só quero te mostrar o que vai acontecer. Ele me estendeu a mão, assim, e eu vi só a mão, tipo, daqui pra cá. Por isso que eu falo que é um homem. Não é que tinha voz de homem, eu não percebi assim que a voz dele era grave e por isso eu deduzi que era homem. Eu deduzi que era homem por causa da mão. Quando ele me estendeu a mão, eu percebi que era uma mão mais grossa. Não era uma mão delicada, com dedos finos de mulher. Era uma mão de homem. E tinha pele morena. Não era uma pele, não era negra, também não era branca. Era uma pele morena. Como se fosse uma pessoa que fica muito no sol, sabe? E no momento em que ele me estendeu a mão, foi como se eu tivesse aceitado, como se ele quisesse me levar, como ele disse na mensagem, eu quero te mostrar o que vai acontecer. E eu aceitei. Ele me estendeu a mão e eu fui com ele, e aí eu vi pessoas fazendo bombas com garrafa PET, ele me mostrou isso, uma pessoa colocando um líquido dentro da garrafa PET e jogando, e aí quando jogava aquilo explodia. Outra coisa que me chamou muita atenção, porque quando isso aconteceu, foi, se eu não me engano, foi um ano antes da pandemia. Foi 2017, se eu não me engano a pandemia veio em 2018 ou foi 2019. Nós não tínhamos ainda a pandemia, nós não tínhamos também a guerra da Rússia com a Ucrânia. E aí ele me mostrou o rapaz fazendo aquele... Hoje eu sei o nome porque eu pesquisei depois, né? Se dava para fazer bomba com garrafa PET, e eu vi que se chama coquetel. E aí ele me mostrou aquele rapaz fazendo aquela bomba caseira, que naquele momento eu não sabia que dava para fazer, mas eu vi o rapaz fazendo e descobri naquela hora que dava para fazer. Eu vi uma mulher dentro de um carro vermelho e eu vi fogo caindo do céu, só que a minha visão nesse momento não era do alto. Eu tava na terra, mas eu não olhava para cima. Eu olhava sempre para frente, assim, a minha visão era assim. Então eu não conseguia identificar se aquele fogo que estava caindo, eu só via a hora que ele pegava no chão e explodia, né? Eu não sabia identificar se o fogo era de uma bomba ou se o fogo
vinha do céu mesmo. Não sei identificar, porque eu não, no momento que a bomba caiu, eu não olhei para cima. Teve um momento em que eu olhei para cima, mas não foi esse. Então eu só vi o fogo caindo, e esse fogo às vezes pegava algumas pessoas. Essa mulher que eu vi no carro vermelho, esse fogo pegou no carro, e eu lembro de escutar ela gritando. Outra coisa que me chamou muita atenção: em nenhum momento eu senti desespero. Aquele homem, aquele ser que estava comigo, ele me transmitia muita paz. No início eu me preocupei com a minha filha, mas no momento em que ele disse: calma, a sua filha está bem, eu fui invadida por uma paz muito grande. E mesmo ele, em seguida, ele me mostrando essas catástrofes, né? Os homens fazendo bomba caseira, aquela mulher dentro do carro e o fogo caindo, pegando fogo, explodindo o carro dela, ela gritando. Eu não sentia em momento nenhum desespero, eu não sentia medo, eu só sentia paz, muita paz. Era como se aquele ser que estava do meu lado, ele me transmitisse tanta paz, que nem sequer com os meus filhos eu me preocupava. Que são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. São as pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida são os meus filhos aqui na Terra, né? E eu não me preocupava. Eu me sentia muito em paz. Uma paz que eu nunca senti na minha vida. Nunca. Nesses 34 anos que eu vivi nessa terra, eu nunca senti tanta paz como nessa noite, do lado desse ser. Então, continuando, depois que eu vi esse fogo cair nesse carro, eu olhei para cima e eu vi o céu se abrindo como se fosse um círculo. Era como se as nuvens se afastassem e ficasse só aquele círculo azul. Em volta desse círculo eu vi pessoas vestidas de branco, em círculo também, como se elas estivessem num círculo de oração. Quando a gente dá as mãos, sabe? Para fazer um círculo de oração. E essas pessoas, eu tentava olhar para identificar o rosto dessas pessoas, mas eu não conseguia identificar, porque eu estava na terra e estava muito distante. Eu via eles meio que pequenininhos, mas não que eles tivessem tamanho pequenos, eles eram um tamanho normal como a gente, só que devido à distância, né, eu via eles pequenos e eu não conseguia identificar o rosto para saber se tinha alguém conhecido, não conseguia ver. Em seguida, esse círculo de pessoas pegava umas trombetas vermelhas, não, perdão, douradas, e eles tocavam. Aí eu escutava um som de trombeta, das trombetas, né? Eu também nunca ouvi esse som. Não é uma melodia que eu fale assim, lembra música tal. Nunca ouvi. Não me lembra nada assim familiar de som que eu possa comparar. E assim que eles tocavam essa trombeta, né, que saía esse som, eu comecei a subir. Eu saí da terra junto com esse ser que estava me acompanhando. Eu comecei a subir, e em todo momento eu tinha uma certeza de que eu só estava subindo porque aquele ser estava comigo. Se ele não estivesse comigo, eu não estava. Eu, por mérito meu, eu não teria o poder, sabe, de voar, de subir. Eu estava subindo porque aquele ser estava comigo e ele estava me levando, entendeu? Eu tinha esse entendimento. Em nenhum momento eu pensei assim, eu estou subindo
por mérito meu. A todo momento era muito claro de que eu só estava subindo porque eu estava com aquele ser. Aquele ser estava me conduzindo. E aí, quando a gente chegou até uma certa altura, a gente já não começou a subir assim, ó, na vertical. A gente já começou a ir como se fosse na horizontal, né? Começou a voar por cima da terra. E aí eu tive a curiosidade de ver como era lá embaixo. E eu olhei para baixo, eu pensei comigo, deixa eu ver como é a terra lá embaixo. Como que tá a terra lá embaixo, né? E eu olhei, quando eu olhei para baixo, é como se a terra tivesse virado um deserto. Só que ainda não era o fim da humanidade, porque eu vi pessoas andando nesse deserto, grupos pequenos, grupos de 5 pessoas no máximo, 3 andando no meio desse deserto. Mas não tinha nada, a gente sabe que era dunas e dunas de areia. Não, eu não vi casa, eu não vi carro, não vi prédio, não vi mais nada. Eu só vi areia e essas pessoas andando em cima dessa areia, dessas dunas. E elas estavam com a roupa do corpo bem surradas, assim, e carregando algumas coisas, assim, em mochilas, sabe? E aí, nesse momento, eu não vi mais nada. Não, minto, eu vi algumas pessoas também se escondendo, como se elas estivessem se escondendo dentro de, como se fosse rocha, como se fosse caverna. E depois não vi mais nada. E aí eu acordei. Quando eu acordei, outra coisa que me chamou muito a atenção foi o tempo. Porque o tempo naquele lugar, enquanto eu estava com aquele ser, me pareceu que tudo que ele me mostrou foi em 5 minutos, no máximo. 5 minutos, no máximo. E quando eu acordei, já tinham se passado 8 horas da noite, né? Eu tinha dormido durante umas 8 horas já. Só que o que ele me mostrou, a sensação que eu tenho é como se o tempo lá fosse mais rápido, muito mais rápido. Em 5 minutos ele mostrou aquilo tudo que eu vi. E pareceu muito intenso. Mas quando eu acordei já era manhã. O sol já estava nascendo, sabe? E aí eu acordei e falei pro meu esposo, na época meu ex-marido, hoje, falei pro meu esposo assim: eu acho que Jesus me visitou. Mas depois eu fiquei um pouco confusa. Depois eu fiquei pensando, mas se fosse Jesus, tinha um furo nas mãos. Não tinha furo nas mãos. A mão estava normal. Será que foi um anjo? Eu fiquei pensando, eu acho que foi um anjo. E eu fiquei nessa dúvida. Por quê? Eu não vi o furo nas mãos, mas a paz que esse ser me transmitia era uma paz tão intensa, tão grande, mas tão grande, que eu achei que era Jesus por isso. Porque eu sentia muita paz, gente, muita. Tanta paz que depois que eu voltei, eu falei pra mim mesma, se morrer é assim, é sentir toda essa paz que eu senti, eu quero morrer hoje. Eu falei pra mim mesma assim, sabe? Eu não quero mais viver aqui, porque aqui a gente tem que lidar com um monte de problema, um monte de coisa, resolver um monte de coisa, são pessoas que magoam, que machucam. E eu falei pra mim mesma, gente, eu senti tanta paz que eu não me preocupava nem sequer com os meus filhos. Eu não quero mais viver aqui. E eu entrei
num processo muito difícil de aceitação de que eu tinha que continuar aqui na Terra, porque eu não queria mais. Foi uma paz tão grande que eu não queria mais viver aqui. E eu comecei a orar, pedindo para Deus e falando assim: Senhor, me leva daqui, eu não quero mais viver aqui, eu quero viver aí com o Senhor, sentindo a paz que eu senti naquele momento, que o Senhor me proporcionou, e eu não quero mais lidar com as coisas daqui. E eu comecei a orar e comecei a pedir, mas as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Chegou uma hora que eu tinha que aceitar isso, porque mesmo eu pedindo, Deus não muda os planos dele, né? Se ele estabelecer que você vai ficar aqui até certa data, você vai ficar até a data que ele determinou. Não é do jeito que a gente quer, né? E aí chegou um momento que eu cansei de lutar contra, parei de orar pedindo para Deus me levar. Comecei também a pensar muito nos meus filhos, né? Que eu comecei a pensar assim: não, você está sendo egoísta, né? Deus te proporcionou uma experiência tão boa como essa, que não me aconteceu mais, foi uma única vez, só nesse ano 2017. Depois eu também pedi para Deus: Senhor, me proporciona aquela experiência novamente, por favor, eu preciso sentir a tua paz, eu preciso. Mas não tive, gente, não tive outra experiência dessa, foi só dessa vez. E comecei a pensar também, parei de ficar orando, pedindo para Deus me levar, porque eu perdi totalmente o medo da morte. Perdoa pelo barulho aqui, tá? É trabalho. Eu perdi totalmente o medo da morte e depois eu comecei a pensar muito nos meus filhos, comecei a perceber, me autoanalisar, perceber que eu estava sendo muito egoísta de querer ir embora e deixar os meus filhos tão pequenos, né, pensando apenas em mim, e parei de pedir para Deus me levar, né, mas também perdi totalmente o medo de morrer. O meu medo não é mais de morrer, o meu medo hoje é de morrer e ir para um lugar que não seja um lugar bom. Porque depois que eu tive essa experiência, eu acordei muito surpresa, muito assim, meu Deus do céu, o que foi isso que aconteceu, né? E eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu encontrei o canal. Aliás, eu vi alguns, né? Acho que uns dois canais assim, que falava sobre EQM, e percebi que tudo que eu havia vivido, outras pessoas também vivenciaram bem parecido, só que elas tinham como comprovar por documentos, né? Sei lá, sofreu um acidente, né? Ou uma parada cardiorrespiratória, e aí levaram pro médico, o médico assinou lá, né, que o coração parou, e essas pessoas relatavam ter sentido e ter vivido coisas muito parecidas com a que eu vivi, né? Quanto à saúde, né, física, uma coisa que eu gostaria de deixar assim em ênfase, né? Eu estava gestante, só que a minha pressão, ela estava muito alta. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tive complicações. Eu tive pré-eclâmpsia. E o médico, ele tinha me orientado que eu não poderia ter outro filho, porque ele falou que seria muito arriscado. Para eu ter a minha primeira filha, eu tive que tomar uma injeção meio que como se fosse geral. Eu apaguei, eu não vi a minha filha nascendo, foi cesárea, porque a minha pressão subiu demais, muito mesmo.
Eu via 3 médicos na minha frente, era um só, eu via 3 pessoas. A minha pressão subiu tanto, parecia que meu cérebro ia explodir de tanta dor. E aí eu só escutei assim de longe o médico falando, na hora que tava fazendo cesárea, né, da minha filha mais velha, falando assim: eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. E aí ele aplicou alguma coisa que eu apaguei de vez. Eu acho que foi uma geral, não sei, uma anestesia geral. Eu acordei só no outro dia. Minha filha já tinha nascido, eu já estava toda costurada, já estava tudo certo. Só que eu não tinha visto minha filha, né, ainda. E aí o médico, antes de trazer ela pra mim, ele falou pra mim: você pretende ser mãe novamente? Eu falei pra ele: não pretendo. Ele falou assim: que bom, porque se você engravidar de novo, principalmente se for de um pai diferente, se você tiver um segundo casamento, engravidar de um homem diferente, você corre o risco de passar pela mesma situação que você passou agora, da primeira, e talvez pode acontecer algo pior, porque a sua cirurgia foi bem complicada. Eu aconselho você não ser mãe novamente. Eu falei: não, pode ficar tranquilo que eu não pretendo. E eu não pretendia. Mas depois que minha filha fez 4 anos, eu separei do pai dela quando ela fez 1 ano e conheci uma outra pessoa 4 anos depois. E passei a namorar essa pessoa, e a gente estava namorando e eu acabei engravidando, né? Aí acabou acontecendo que eu fiz totalmente o oposto do que o médico havia me orientado, né? Eu já estava com pressão alta também nessa segunda gestação, quando ocorreu a EQM. Eu já estava com a pressão alta, tanto que eu fui internada acho que 1 mês antes de completar os 9 meses. Eu já fui internada porque minha pressão não baixava de jeito nenhum, né? Então eu fiquei lá para ver se eles conseguiam regular a minha pressão com remédio, né? Mas nada adiantou. Então eu não sei, gente. Eu não sei se eu morri enquanto eu tava dormindo, ou se simplesmente eu fui tirada do meu corpo e fui levada para esse lugar que eu vi, né, que tava tendo essa guerra, por esse ser que me acompanhou a todo momento e me trouxe muita paz. Eu sei que foi uma experiência única, que eu nunca mais tive, mas que eu queria muito ter de novo, né, mas infelizmente as coisas não são do jeito que a gente quer. E é isso. Vou deixar aqui o meu relato para vocês. Espero que possa esclarecer algumas coisas. Coisas paranormais, assim, né? Que o pessoal fala que fica, né, com algumas sequelas. Que eu tenho, mas eu tenho isso antes mesmo de eu ter tido essa experiência, né? Eu passei a ter muito sonho de premonição, de coisas que ainda não tinham acontecido, só que eles sempre vinham em enigmas, não vinham tão claros assim, vinham como se fossem pistas do que ia acontecer e pressentimentos muito fortes. Isso tanto comigo quanto com pessoas que conhecia. De eu sonhar com a pessoa, tipo, ver essa pessoa desesperada no meu sonho. E aí eu entrar em contato com essa pessoa e falar: olha, eu sonhei com você, eu vi você muito desesperada, né? Aí eu falava pra pessoa: toma cuidado, né? Deus que livre, mas pode ser que vai acontecer alguma coisa. E aí, tipo, 2 dias, 3 dias depois, ia e acontecia uma coisa de muito grave com a pessoa, entendeu? Comecei a ter esse tipo de sonho com bastante frequência. Mais ainda quando eu passo a orar muito, jejuar, ou ler a palavra, ler a Bíblia, aí isso parece que fica mais aguçado. E quando eu paro, quando eu esfrio, porque a gente tem altos e baixos, né, na fé da gente, quando eu às vezes
priorizo mais outras coisas, isso começa a diminuir. Mas quando eu tô mais firme na fé, na minha fé, né, de oração, de jejuar, de estar lendo a palavra, de estar sempre buscando entender mais coisas sobre a minha religião, sobre a palavra de Deus, isso começa a ficar mais aguçado e eu começo a sonhar com muita frequência, sabe? Então foi uma das coisas que eu percebi que mudou. E é isso, gente. Esse é o meu relato. Eu espero que ajude vocês a esclarecer alguma coisa, né? Oro para que aquela situação toda, que aquele ser disse que ia me mostrar o que ia acontecer, para mim aquilo era uma guerra. Eu oro e peço para que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente se torne pessoas melhores a cada dia, para que isso não venha acontecer e que o Senhor nos proteja, porque um país em guerra é muito triste, são muitas percas, são muitas crianças sofrendo, né? E eu acho que ninguém quer isso em país nenhum, tá? Então esse é o meu relato. Que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.